clássico nacional entre Corinthians e Grêmio. É jogo que também será oitavas de final da Copa do Brasil. Mas agora a gente está falando de Brasileirão. O jogo é quinta-feira, às 8 da noite, né, Alan? Pois é, quinta-feira, 8 da noite. Vai ser o destaque do Sport TV na quinta-feira, né? O jogo que eles pegaram para transmitir aí. E também apostando muito na audiência. Aliás, vai ser um meio de semana muito bom de audiência para o Sport TV. A gente já pode dizer de véspera. Eles vão ter São Paulo e Botafogo na quarta-feira, às 7h30. E vão ter Corinthians e Grêmio na quinta-feira, às 8h. Um jogo lá em cima na tabela, o outro embaixo. O Corinthians é o melhor estilo Nová Barrar do Ramon Dias, já com 2 vitórias sob comando do técnico argentino. E o Grêmio, que conseguiu o triunfo diante do Vitória, mas que ainda está na zona de rebaixamento. É bem verdade que com 2 jogos a menos, né? O Grêmio tem jogos ainda atrasados da época lá da crise, do auge da crise do Rio Grande do Sul. Então, sim, o Grêmio, por pontos perdidos, estaria até fora da zona de rebaixamento nesse momento. Mas é um jogo que não dá para desperdiçar pontos. Será que a gente vai ter um jogo tão legal como foi na Neoquímica Arena no ano passado? Era outra situação também, né? Era um Grêmio disputando o título brasileiro e tudo mais, mas foi um baita de um jogaço entre Corinthians e Grêmio. Agora uma outra circunstância, e o Sport TV e o Premier transmitem esse jogo na quinta-feira às 8 da noite para você. É o último jogo que a gente vai ter para falar dessa rodada, já já a gente fala sobre as partidas que foram adiadas, mas Corinthians e Grêmio tem tudo para ser, não pela beleza do futebol apresentado, mas pelo que envolve o jogo. Tem tudo para ser uma partida bem interessante de a gente ficar na frente da televisão acompanhando, né, Marinho? Com certeza, mas eu vou te dizer uma coisa, Alan. Eu tenho uma razão, 2 palavras que explicam por que o jogo não vai ser tão bom quanto o do ano passado. Luiz Soares. O Grêmio tinha Luiz Soares, Luizito Soares, um jogador assim, fora de série, outro nível. Ele em campo em qualquer jogo, no mínimo... diga então. Vanderlei Luxemburgo. Toda vez que tem algum placar grande no Campeonato Brasileiro, ele tá envolvido. Pode ver aquele Vasco e Flamengo da época do Jorge Jesus, o Flamengo e Santos, né, do Neymar contra o Ronaldinho Gaúcho. O Luxemburgo era técnico também. Então era ele sempre envolvido com aqueles placares enormes. Então o Vanderlei Luxemburgo também deve ser lembrado. É isso aí. Por isso, enfim, vamos falar do jogo agora que nós temos pelo Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, tá? O Grêmio e o Corinthians, ambos lutando contra o rebaixamento. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento. Segunda vitória sob comando do Nová Barrar Ramon Dias. Deu um novo ambiente, um novo ânimo para a equipe portuguesa. O Ranieri, ele volta de suspensão e fica à disposição do Ramon e do Emiliano, que é filho e auxiliar dele. No Grêmio, o Nathan Fernandes volta de suspensão. O Nathan não tem sido titular, mas eventualmente é uma boa opção do técnico Renato Gaúcho. O Gustavo Henrique está suspenso e desfalca o Corinthians. E também não entrarão em campo o Juan Oliveira, o Maicon e o Diego Palacios. Todos estão lesionados. No Grêmio, o Carbajo, volante uruguaio, está suspenso. E o Kahneman saiu lesionado do último jogo. A situação é bem complicada, o Kahneman deve ficar fora. O André Henrique, o Cristaldo, o Gemerson, o Diego Costa, o Rodrigo Caio e o Gustavo Martins estão afastados por problemas clínicos. Entre estes, o Cristaldo e o Diego Costa são 2 jogadores fundamentais para o Grêmio que ficam fora dessa partida contra o Corinthians. Você que está nos acompanhando, like agora, deixa o teu palpite, te inscreve no canal do All Sport no YouTube, porque o Alan Simon vai nos dizer o que vai acontecer. Te prepara que ele sempre acerta. Quase sempre acerta o palpite. Corinthians e Grêmio, qual é o teu palpite aí, Alan? Não me bota essa pressão, não, que eu ando errando pra caramba aqui, graças aos inimigos do palpite. Mas dessa vez eu vou colocar o empate. Empate eu vou de Corinthians. Eu acho que vem a 3ª vitória seguida, hein? Vou te dizer que o Corinthians deu uma melhorada bem interessante. Então, por isso, eu vou de Corinthians. Apesar do Grêmio também ter jogado melhor em comparação a ele mesmo, mas eu acho que o melhor do Grêmio não chegou ainda ao nível melhor do Corinthians. Deu para me entender, não? A evolução do Corinthians foi um pouquinho maior. E eu acho que é o seguinte, se o Grêmio perder esse jogo, o triunfo diante do Vitória vai começar a parecer um ato isolado igual foi contra o Fluminense. Isso vai complicar bastante a sequência do time na competição. Então o Grêmio seria fundamental voltar com pontos de São Paulo, né? Seria pelo menos um empate, vamos dizer assim, pelo menos um pontuar. Porque senão vai ficar aquela coisa, ganhou do Fluminense, ganhou do Vitória, mas tá ganhando de times fragilizados, ainda não conseguiu mostrar um bom resultado contra uma equipe, de repente, que tá vivendo um momento igual ou melhor. Então,
precisaria pontuar nesse jogo, mas o meu palpite segue sendo pelo empate. Vamos ver se eu vou acertar ou se você acerta essa vitória do Corinthians aí. Se você acertar, vai ter estátua pro Ramon Dias lá em 3 jogos, hein? Mas tu sabe que é difícil para mim, né, torcedor do Internacional, apostar entre Corinthians e Grêmio, né? Os dois principais rivais do Inter. Vou apostar em quem? Tem como perder os dois? Bom, enfim. Qual?